Olá, meu nome é Alberto, seja muito bem-vindo ao canal Dev Eficiente. No episódio de hoje, eu quero falar com você sobre complexidade de código e por que, na minha opinião, eu acho que o jeito que a gente debate e analisa a complexidade de código não tem como dar certo. Na minha opinião, é um caminho que não tem como nos levar a melhorar o código que a gente escreve de modo que ele seja mais facilmente entendido e, eventualmente, mais facilmente mantido pela próxima pessoa. Além disso, além desse tópico, eu quero dizer que eu estou aqui na casa de minha mãe, estou aqui em Salvador, no playground do prédio dela. Então, tem esse vento aqui que vai rolar, essa iluminação, acho que talvez pior do que a iluminação característica que eu tenho lá da minha casa em São Paulo. Mas bom, né? Se você quer achar vídeo tosco, esse aqui é o canal. Meus vídeos são sem edição, sem nada, que é só mais um caso desse. Então, vamos lá, né, para falar sobre o tema. Eu separei aqui alguns códigos, eu estou aqui no canto superior esquerdo, né? Vamos me jogar aqui para o canto inferior direito. Eu separei alguns códigos para mostrar para você aqui durante o vídeo. Então eu tenho aqui, né, esse primeiro código, eu ainda não vou explicar o que cada um faz, que chama Complexity History. Eu tenho esse segundo, né, Generate History per Class Request. Eu tenho uma terceira classe aqui que chama Usuário. Eu tenho uma quarta classe que chama Method Protector. E eu tenho uma quinta classe aqui que chama Preconditions. Então, vai rolar várias pausas quando pessoas passarem cantando músicas, ouvindo coisas, falando com cachorros, coisas do gênero. Então, né, imagina que você tem que analisar a complexidade aqui dessa classe Complexity History. Acho que a primeira coisa que é, em geral, interessante fazer quando você vai analisar a complexidade, pouco importa o jeito de você medir a complexidade, é estabelecer como você vai realmente contar aí, né? O que é que vai influenciar a complexidade? Você tem vários modelos aí, modelos que são mais aceitos pelo mercado, pela academia, um modelo que você possa inventar, meio que tanto faz. Então, imagine que você queira escolher um modelo que é a minha opinião. Então, você bate aqui o olho nessa classe, olha aqui para ela, pá, olha aqui, ó, pam, 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 e fala assim, essa classe, né, em termos de complexidade, seguindo uma escala de 1 a 10, vamos supor, de 0 a 10, ela tem complexidade 1, vamos supor. E aí você fez uma medida, né? Se você é o tomador de decisão da complexidade, a sua análise de complexidade é a que vai valer independente de quem vai olhar a complexidade daquela classe, né? Perdão, sua análise não, a complexidade daquela unidade de código daquela classe vai ser 1, independente de quem vai olhar. Aqui, né, é a complexidade estabelecida para o material que está sendo analisado. Pensando aqui em código, um outro jeito que você pode fazer, por exemplo, é utilizar essas métricas mais formais de análise de código. Então, você pode olhar para, por exemplo, acoplamento e coesão, e aí você tem, né, acoplamento é a métrica mais facilmente calculada, simplesmente tudo que você depende aqui na sua classe, independente do tipo da variável, né? Então aqui na conta de padaria a gente tem o ID, Project ID, Hash, Commit Date, Class Name, Lock, WMC, Elcon e CBO. A gente tem aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então a gente tem 9 atributos aí que eventualmente vão contar pontos de acoplamento. Talvez o acoplamento você possa desconsiderar, né, os tipos iguais, então você vai reduzir ou algo do gênero. E aí você pode escolher alguma métrica de falta, eles chamam de falta de coesão, porque é estabelecido entre as métricas formais de código que um número maior sempre é pior. Então, a ideia é de falta de coesão, porque quanto mais coeso, melhor, mas quanto mais não coeso, pior. Então, por mais que usar a negação na afirmação aí, né, de vez em quando deu um bug no nosso cérebro, que a gente tem que processar mais coisas, mas é assim que eles analisam. Então você pode escolher alguma métrica de falta de coesão, que basicamente analisa como que os seus atributos são utilizados dentro dos comportamentos da classe. Então, por exemplo, esses métodos getters aqui, né, se eventualmente fosse encontrar na métrica de falta de coesão, ia jogar a falta de coesão lá para cima, porque eu estou com um método utilizando um atributo, beleza? Já o equals aqui, né, que foi gerado pela IDE, ia contar menos, porque eu estou utilizando alguns atributos aqui, né, alguns atributos da classe. Então, por aí vai.
A gente pode também considerar a complexidade ciclomática, por exemplo, e aí todos os ifs aqui que tem nesse equals que foi gerado poderia contar. Então aqui você estabeleceria uma outra medida de complexidade que seria a mesma, independente de quem estivesse vendo essa classe. Você pode utilizar, por exemplo, estabelecer aqui uma métrica de complexidade baseada no entendimento inspirado no CDD, que também vai ser a mesma, independente de quem olhar. Então isso daqui é a complexidade estabelecida para o material. Então você pode fazer essa mesma análise para o Generate History per Class Request, para a classe usuário, para a classe Method Protector, para a classe Preconditions. Aqui a gente tem 5 classes de 3 projetos diferentes. E todas elas, então, o primeiro aqui é de um projeto que eu deixei em estágios iniciais no meu GitHub, sobre analisar o aumento histórico de complexidade pelas métricas formais das unidades de código dentro do projeto. Ops, não era isso que eu queria fazer. Aqui. O segundo também é desse mesmo projeto, a classe usuário, é de um projeto de implementação de uma biblioteca virtual que eu fiz com playlist aqui no meu canal do YouTube, inspirado num projeto do usuário DDD by Examples. O quarto aqui é um Interceptor para eu criar um proxy dentro de um projeto que também está em estágios iniciais no meu GitHub, que é o Spring Web Dev Flow, para implementar coisas utilizando o ecossistema do Spring que conversam com o meu jeito de olhar código de qualidade, no sentido de práticas de código que eventualmente te fazem entregar um código com mais qualidade em função dos fatores de análise e tudo mais. Então, você tem 5 classes de 3 projetos diferentes. Então, uma coisa é essa, a complexidade estabelecida para aquela unidade de código. Só que o meu chute é que, assim como eu, você já passou pela situação de mostrar uma determinada classe, por exemplo, num review de código dentro da sua empresa, ou conversar sobre determinado código com um colega seu, uma colega sua, e aí, no meio da conversa, você acha aquela classe. Estou falando classe aqui, eu estou utilizando Java, uma linguagem orientada a objetos, você poderia falar de uma função ou algum arquivo com várias funções e tudo mais. E aí, para você, aquele código estava, por mais que a complexidade fosse 5, aquele código para você estava fácil de entender, e aquele mesmo código, vamos supor, essa classe que está aqui sendo mostrada para você, que é de complexidade X, quando mostrada para outra pessoa, ela achava média, e outra pessoa achava difícil. E aí começa-se um debate sobre o porquê, O porquê, essa aqui tá difícil por conta disso, disso e daquilo, essa daqui tá mais difícil, não, eu tô achando fácil, porque isso daqui pra mim já tá tranquilo de entender, não, isso daqui pra mim tá difícil, tá média, não dá pra sacar, mas eu precisei de um esforço, ou algo do gênero. E aí é que entra, pra mim, o X da questão quando você junta programar com a psicologia da cognição, principalmente pelo olhar da teoria da carga cognitiva. Acho que eu gosto sempre de lembrar, e é isso que inspira o CDD, que é a tese de design de código, que eu acho que ajuda a gente a estabelecer parâmetros de medição de entendimento e que facilita o trabalho do time, mas basicamente a teoria da carga cognitiva explica bem que todo material tem uma carga intrínseca, ou seja, a complexidade que é inerente àquele material. Pela teoria da carga cognitiva, é estabelecido que complexidade é a teia de conhecimentos necessárias para que você entenda uma determinada coisa. Então, por exemplo, eu posso entender uma letra é mais fácil do que entender, ou seja, aqui, pensando em simples e complexo, é mais simples do que entender uma palavra, e entender uma palavra é mais simples do que entender uma frase, que é mais simples do que entender um parágrafo, que é mais simples do que eventualmente entender um texto como um todo. Por quê? Porque para você entender o texto, você vai precisar sacar de como os parágrafos são estruturados. Para você sacar os parágrafos, você precisa sacar as palavras. Para você sacar as palavras, você precisa sacar as letras. E aí você tem, eu estou aqui simplificando, obviamente, mas você tem o significado das coisas e por aí vai. Então, a ideia, por lá, ele olha muito desse jeito. E aqui a gente está abrindo o campo que você pode considerar que, por exemplo, eu poderia olhar aqui, para essa classe Method Interceptor, ela é uma classe com 42 linhas, olhando pelo número de linhas como indicador
de eventual complexidade, análise de eventual determinação de complexidade. E a classe usuário tem 116 linhas, né? 115, vai. Só que a classe usuário é uma classe muito padrão, né? A galera chama que é uma classe aí de domínio das aplicações, representa ali o core da parada e tal, né? Tem os estados representados dentro dela, os tipos dela são os tipos mais comuns aí da linguagem, apesar de ser composta por um tipo que é específico do sistema. E as construções dela são construções padrões da linguagem. Já o Method Protector é uma classe que tem 1/3 do tamanho da outra, só que ela exige que você entenda o que é um proxy, ela exige que você entenda de metaprogramação dentro da linguagem Java, que você eventualmente, né, saiba das implementações que existem na linguagem Java para possibilitar a criação de proxy, exige que você entenda um pouco mais de polimorfismo, porque tem aqui, você implementa a interface, você está criando uma classe que não é você que vai chamar métodos e por aí vai. Então, por mais que o número de linhas seja eventual e indicador, ele isoladamente não conta a história completa da complexidade daquilo, né? Em geral, não de forma interessante. Você pode decidir que o número de linhas é o fator que determina a complexidade, mas tende a ser pobre. Então, a teoria da carga cognitiva fala isso, né? Que todo material tem a sua complexidade inerente, a sua carga intrínseca. Só que existe uma coisa que é a carga intrínseca do material e a carga intrínseca que é percebida, ou seja, né, o quanto que aquela complexidade impacta na sua análise de entendimento, né, no seu entendimento, no seu processamento da informação. Então, pode ser que, para mim, Alberto, para mim aqui, independente do número que foi dado de complexidade para essa classe, vamos supor que o número fosse 20. Estou dando aqui um número aleatório, 20 fosse o número de complexidade. O jeito que esse 20 bate em mim é diferente do jeito que o 20 bate em você. Bem diferente. Do mesmo jeito que imagina que essa classe usuário, aqui, né, pelo CDD, ela estava com o número 7. Aqui. Então aqui na classe usuário, por exemplo, a gente tem a complexidade medida pelo olhar do CDD em função geométrica derivada, que deu 7 aqui. Mas não é porque estabeleceu-se 7, que esse 7 vai ser percebido da mesma maneira por todo mundo. E aí, para mim, aqui entra o pedaço que mais falta na hora que a gente vai debater sobre complexidade. Cada pessoa percebe a complexidade, independente do número que tenha sido dado para aquilo, de uma maneira diferente. O background da pessoa importa. Então, se alguém já modelou mais sistemas orientados a objeto, a mesma classe, por exemplo, que tem números altíssimos de acoplamento, falta de coesão, complexidade ciclomática, provavelmente vai ser mais facilmente entendida, mais facilmente mantida ali, do que para alguém que tem menos background em modelagem orientada a objetos. Uma pessoa que entende sobre proxy dinâmicos no Java, sobre os projetos, né, que já treinou, já estudou, eventualmente ali já utilizou uma biblioteca como CGLib ou qualquer outra biblioteca que exista por aí, vai bater o olho aqui e quando ele olhar method, ele ou ela olhar method interceptor, já vai saber que, putz, então tem alguém que está criando um proxy sobre a instância de algum objeto que está sendo criado aí, e sempre quando um método for invocado naquele objeto, vai ser passado por esse método que é o interceptador, né, por esse proxy aqui, para fazer o que tem que fazer, e aí vai tentar descobrir o que é que está rolando aqui, ó. E essa classe exige vários conhecimentos. O que é validator, né? O validator aqui é uma interface da especificação da bin validation. Então você vai ter que sacar, isso de alguma forma vai interferir no seu entendimento. Então o seu background importa muito. Por isso que eu acho que debater sobre complexidade sem ter uma linha clara de como a equipe percebe a complexidade tende a levar a debates longos e eventualmente improdutivos, porque cada um vai ter uma opinião diferente e nenhuma delas vai ser certa nem errada em relação a como a complexidade é percebida, porque isso é do indivíduo, é da pessoa. Então ninguém pode dizer que se eu estou achando uma coisa aí complexa,
alguém vira pra mim e fala, não, isso é fácil, isso é simples de entender, né? Isso é tranquilo de entender. Mas, velho, como você pode dizer que isso é simples de entender se pra mim é complexo? Então, né, continuando aqui, mal pelas... Eu sei que você não tá percebendo a pausa, mas eu tô apertando pausa e voltando várias vezes por conta das conversas aqui do Playground. Mas, enfim. Então, a ideia é essa, né? Não dá pra você olhar, falar que alguma pessoa considerou algo complexo e que a opinião dela tá errada, e a complexidade é percebida pelas experiências passadas daquela pessoa. Então, para facilitar, qual que é a minha sugestão, né, condizente com uma linha de pesquisa no CDD, e que eu acho que faz muito sentido, inclusive em função dos experimentos que a gente tem tocado aí. Se na sua equipe você tem vários backgrounds diferentes, você precisa levar em consideração aquilo para estabelecer uma linha de entendimento. Então, acho que é isso que para mim falta quando analisa a complexidade. Então, junta todo mundo, estabelece quais elementos aquela equipe considera que dificulta o entendimento, e sempre a complexidade vai ser olhada pela presença, né, ou falta, obviamente, daqueles elementos. Por mais que isso continue sendo percebido de maneira diferente entre as pessoas, mas aí vocês conseguem construir uma linha que faça sentido de argumentação, de discussão sobre um código, e você consegue colocar práticas como retrospectiva para rever aquela definição de equipe de entendimento, para ver se isso faz sentido ou não faz sentido. Então é assim que isso é meio que o centro da nossa próxima publicação sobre o CDD, né? A gente coloca essa análise aí, né? Coloca esse pedaço que, na nossa opinião, falta nas discussões, que é: o código tem uma complexidade, mas o jeito que ela é percebida pelas pessoas varia. Então você precisa estabelecer um jeito para ela ser percebida do mesmo jeito. Você precisa estabelecer uma forma para ela ser percebida do mesmo jeito, para que a discussão faça algum tipo de sentido. E aí você coloca todo mundo na mesma página para poder debater. Então, para mim, herança complica mais do que um if. Mas para a equipe, neste momento, herança complica mais. Então, a herança foi considerada, o if não foi. Vamos supor que isso tivesse acontecido. Daqui a 2, 3 semanas, um mês, você pode olhar e falar assim: poxa, realmente aqui, né? O if não foi levado em consideração na complexidade, e agora está muito difícil para a gente poder olhar tudo. Então, a brincadeira vai muito por esse lado. Esse lado é colocando esse pedaço aí, né, na análise, considerando a percepção das pessoas na análise de complexidade, que eu acredito que a gente vai ter um jeito melhor de olhar para o código e evoluir o nosso código de maneira mais sustentável. E perceba que eu não estou falando de CDD versus qualquer coisa, eu estou falando de CDD com qualquer coisa. Então, imagina que você decidiu utilizar, vamos supor, né, se inspirar aí nas arquiteturas baseadas em camadas, como Clean Architecture, que é a junção de múltiplas inspirações aí, ou qualquer outra. Você vai ter uma hora que você vai ter que escrever o seu caso de uso, vai ter uma hora que você vai ter que escrever a parte central, o core da sua aplicação, que eles chamam lá do domínio, né? Orquestrar esse domínio via casos de uso para implementar algum tipo de coisa, se você estiver utilizando essa linha. Como é que você vai saber que o código que está presente naquele caso de uso está, de alguma forma, facilitando ou dificultando o entendimento da próxima pessoa? Você não sabe como é que todo mundo entende. Agora, se você tiver a linha clara de como o entendimento é percebido por aquela equipe naquele intervalo de tempo, você consegue fazer o seu código de modo a facilitar isso. E aí isso leva para uma outra coisa que é legal, na minha opinião, pelo menos, que é, eu não tenho um exemplo aqui agora bonzão, né? Eu deveria ter separado, mas talvez no futuro a gente até questione as medições de complexidade que a gente tem de código hoje em dia, porque uma classe C grande, aqui eu estou falando de 100 linhas, que é relativamente até pequeno, mas uma classe T, sei lá, 3.000 linhas, ela é complexa? Depende, eu quero chegar nesse nível, depende.
uma classe com 3.000 linhas pode ser complexa para fulano ou fulana, mas pode não ser complexa para uma outra pessoa. Tudo vai depender do background de quem está olhando aí. Então, a depender de como a sua equipe entende complexidade naquele momento, os fatores que elevam a complexidade, pode ser que exista uma classe de 3.000 linhas, pode ser, estou aqui dando um chute, pode ser que exista, e que dentro de como vocês organizaram, aquela classe não seja complexa. É uma hipótese que eventualmente a gente vai testar, né, o que o mercado vai testar em função das coisas que a gente vem estudando, beleza? Mas basicamente era isso que eu tinha para falar para você hoje, né, sobre esse, na minha opinião, obviamente, esse pedacinho que falta para que a gente consiga ter discussões sobre complexidade de código mais ricas dentro da equipe. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou ou tem um comentário construtivo, deixa aqui também. Eu vou ter o maior prazer em responder para você. E se você ficou até o final, muito obrigado aí por entender todo esse cenário diferente, contexto diferente, né, eventuais dificuldades, e por ter ficado comigo até o final. Era isso. Tchau.